Senhor, nós queremos te louvar por este momento, te louvar porque o Senhor se faz presente, queremos aprender mais de Ti, mergulhar em Ti, e em nome de Jesus que nesta noite, cada pessoa que veio buscar mais da Tua presença, saia daqui com mais armas, com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais unção, em nome de Jesus. Abra-se mais uma janela em suas vidas, para que possam ver com maior amplitude a profundidade do Teu reino, em nome de Jesus, e que nós possamos, o que o Senhor nos convida, que nós possamos conhecer e prosseguir em Te conhecer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como surgiu esse assunto, os nomes de Deus? Surgiu há quase mais de 20 anos atrás. E uma curiosidade da minha parte, porque as Bíblias hoje você encontra, se você não sabe, você encontra algumas... Tem uma tradução escrita, nomes de Deus. Não é ainda a perfeição, mas ali eles procuram substituir aonde tem só a palavra Deus, ali coloca o nome que estava no original. Quando se traduziu a Bíblia do hebraico e do grego, foi principalmente do hebraico, o Antigo Testamento, foi mais fácil para o tradutor, porque aparecia, então, Jeová Sabaoth, foi mais fácil para o tradutor colocar Deus. Deus é a mesma coisa, Jeová Sabaoth é o Deus da guerra, vou colocar Deus. Então, ficou mais fácil colocar Deus para tudo. Porque existia uma gama, ele começou a se apresentar. Eu vou trazer para você aquilo que... Por que Deus começou a se apresentar pelos seus nomes? Você precisa entender. Você já viu como que é o teu relacionamento com uma criança? Você quer que ela conheça realidades, conceitos. Não dá para você falar com uma linguagem de adulto com ela. Ela não vai conhecer, não vai entender aquilo que você está falando. Deus queria que todos nós entendêssemos o plano de salvação, o resgate, guerra espiritual, o reino dos céus, o céu. Ele queria que a gente entendesse tudo isso, todos os aspectos dele como Deus em nossa vida. E não tinha como ele trazer todo esse conceito de uma vez só. Então, ele começou a se apresentar através dos seus nomes. Quando você me conhece, eu acho que a forma mais fácil de você entender é, por exemplo, se você me conhece, a primeira coisa que vão falar, aquela é a Naira. E aí você conhece aquela pessoa, ela é a Naira. E você vai gravar, é a Naira. Agora, se você chegar um pouco mais perto de mim, você vai saber que eu tenho um sobrenome e você vai saber desse sobrenome. Ela é Naira Pedrini. Esse meu sobrenome vai te levar, puxa, talvez ela tenha uma descendência italiana. Então, você vai conhecer mais um aspecto da minha vida. Se você for se aproximando mais de mim, você vai saber que eu sou a Naira, esposa do Jonas. Eu sou a Naira, avó do Mário. Eu sou a Naira, mãe do Tiago. E assim você vai conhecendo, através do meu nome, e você vai conhecendo outras coisas que fazem parte da minha realidade. E assim foi com Deus. A primeira forma que Ele se apresentou a nós foi como Elohim. Elohim é o que você encontra em Gênesis capítulo 1. Mas antes eu quero que... Pode passar o quadro? Deus começa a se apresentar para a gente. E Ele se apresenta como o Eu Sou, mas o Eu Sou eu vou deixar para daqui a pouquinho. E eu quero que você abra no Salmo 91, eu já vou falar de Elohim, e você vai ver que os nomes de Deus são armas de guerra para nós. Salmo 91, foi assim que nasceu a minha curiosidade em relação aos nomes de Deus. Lendo o Salmo 91, eu vi que tinha algo que eu precisava aprender. Porque está escrito, por mais que você conheça o Salmo 91, eu quero que você leia agora com olhos virgens. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte,
Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Agora sim, vamos lá. Pois disseste, és o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Para no versículo 14. E eu vi que tudo que eu li até o versículo 14 estava relacionado com um fato. Está relacionado com: eu faço tudo isso porque você conhece o meu nome. Eu te guardo, eu te livro, eu te protejo, você não é tocado. Mas tudo isso porque você conhece o meu nome. E eu falei: Senhor, mas qual é o teu nome? Como eu vou conhecer o teu nome? Porque quem gosta de estudar é curioso. E eu falei: agora eu quero que o Senhor se apresente a mim. Eu quero aprender. Ele falou: então, nós vamos ter que começar do início. Você vai ter que entender que tudo teve um princípio. Mas antes disso, ele me mandou ir para Provérbios 18. E eu queria que você fosse comigo para Provérbios 18. Provérbios, e aqui no quadro, não foi colocado? Nesse material novo, no Provérbios 18? Cadê a pastora Lília? Mas você anota e você leia comigo. Provérbios 18, só eu que não abri, só um minutinho. E assim o Senhor diz, Provérbios 18, versículo 10. Vamos ler todo mundo junto? Torre forte. Fala comigo, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então quer dizer que quando eu conheço o nome de Deus, eu conheço Deus. E quando eu conheço o nome de Deus, existe um nível de proteção. Eu entro numa torre forte. Ele é minha torre forte. O que é a torre forte? Torre forte é um lugar seguro em tempo de guerra. Então, quer dizer que isso eu estou perdendo, por falta de conhecimento, uma arma de guerra e um nível de proteção superior. E o diabo não quer que nós conheçamos Deus a este nível. Então, baseado no Salmo 91 e em Provérbios 18, eu sabia que eu tinha que andar por um caminho. E isso falando de 20 anos atrás, eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Hoje é normal, você digita no Google, aparece muita coisa sobre os nomes de Deus, muitas coisas erradas também. E muitas coisas acontecem, você vai encontrar. Mas há mais de 20 anos atrás, quase 30, porque só 20 já vai fazer que eu estou aqui no Rio. Então, quase 30 anos atrás, isso não tinha material, não tinha como você digitar, e por isso eu precisei mergulhar neste caminho de conhecer os nomes de Deus. E como eu estava dizendo para você, ele disse: você vai ter que entender que a primeira forma que eu me apresentei foi como Elohim. Elohim, o Deus criador, o Deus poderoso, que pode criar a partir do nada o que eu quiser. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu sou um Deus criativo. E se você me conhecer que eu sou Elohim, você vai conhecer uma outra coisa. Você vai conhecer que eu sou o Deus do impossível. Não preciso da tua ajuda para fazer o impossível, porque eu faço qualquer coisa a partir do nada. Quando você entra nesse nível de conhecimento, Deus criou a água a partir do nada. Deus criou a terra a partir do nada. Deus criou o mundo a partir do nada. Quando Ele recriou esse assunto para outra história, para outro workshop, quando Ele teve que recriar, e é outra história.
história, mas houve um momento em que ele criou a partir do nada. Então eu vou linkar o nome Elohim ao impossível, ao poder criativo de Deus de criar qualquer coisa a partir do nada. Depois ele continua a se apresentar, e eu queria que você fosse vendo aqui no nosso material. Ele continua a se apresentar, mas ele se apresentou para quem? Para nós, como Elohim. Mas depois ele começou a se apresentar para pessoas específicas. E a primeira pessoa com que ele começou a conversar sobre os nomes dele foi com Abraão. E ali a gente começa a ver a caminhada dele se apresentando para Abraão. Ele se apresentou primeiro, ele se apresentou para Agar. Quem lembra de Agar? Agar era a criada que estava na casa de Abraão. E ali, quando Sara viu que ela não tinha filho, e ela se precipitou, e ela falou para o seu marido se deitar com Agar. E depois, quando Agar ela engravidou, a Sara não suportou essa ideia, e quando ela não suportou a visão de Agar grávida, e começou aquela disputa dentro de casa, Agar não suportou aquela situação, e ela saiu daquela situação, fugindo da casa de Sara, e Deus vai e intercepta o caminho de Agar e se apresenta com um nome. Alguém lembra dessa passagem? Você lembra em Gênesis 17? Quem está lembrado dessa passagem de Agar fugindo da casa de Sara? E aí ele se apresenta para Agar dizendo: eu sou El-Roi. El-Roi. Deixa eu ver onde que está aqui. Como sempre, eu deixo o povo meio doido aqui do material, mas aqui, pronto. El-Roi, o Deus que vê. Vamos abrir em Gênesis 17. Vamos ler comigo. O Deus que vê. E aí você sabe que Deus vê todas as coisas, mas Ele está te revelando o nome dEle. Ele se revelou para Agar. Então, vamos ver aqui, Gênesis 16, é Gênesis 16? Não, Gênesis 16, versículo 13. Vamos lá, Gênesis 16, versículo 13. Então, ela invocou Agar, o nome do Senhor que lhe falava, e ela mesma diz: tu és o Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela teve uma revelação. Aí você fala: mas não está escrito El-Roi. Mas no original está escrito. O Deus que vê está escrito. Por isso você põe uma setinha e põe aí: o Deus que vê, El-Roi. Você está vendo como na tradução nós fomos perdendo isso. Está escrito o Deus que vê. O tradutor traduziu literalmente o Deus que vê, mas o nome de Deus é El. Então, uma coisa que eu quero que você aprenda, que sempre que a palavra El se apresenta, fala de poder. Por isso que o nome Gabriel, El, é poder, é o poder de Deus, é o poder de Deus. E quando nós falamos El-Roi, você está orando, e você fala, o diabo ele teme e treme, porque o nome de Deus é torre segura. Sabe naquele momento que você está angustiado, que você não sabe o que fazer? Libera, Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo, porque tu és El-Roi, o Deus que vê. Você vai começar a sentir o ambiente do céu mudando, a atmosfera do lugar que você está, porque você está clamando o nome de Deus. Ele te invoca isso, porque Ele queria o ápice de tudo, todos os nomes de Deus. Ele queria te apresentar o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome que tem poder, que tem autoridade, o nome que é uma bomba atômica no meio do inferno. Mas ele vai se apresentando até chegar no nome de Jesus. Mas depois ele ainda, para Abraão, ele se apresenta com outro nome. E ele se apresenta, quem lembra de Gênesis 22? Lembra? Abre aí em Gênesis 22. Jeová Jireh. Quem lembra? Gênesis 22, está bem pertinho. Mais uma vez aqui você fala, mas é no tempo de Abraão, ainda que ele tenha se revelado para Agar.
É tudo no tempo do patriarca Abraão, Deus se apresentando com mais um nome. E aqui, quando você chega em Gênesis 22, quando ele vai e sobe com Isaac, e Deus fala, basta, não é ele. E ali ele entende que Deus tem o seu próprio cordeiro, que ele vai prover. Olha no versículo 14 de Gênesis 22. E ele disse, e por Abraão, por nome, e pôs Abraão por nome aquele lugar. O que está escrito? Fala bem alto. Só que em hebraico está escrito Jeová Jireh. Então, este é outro nome que ele se apresentou. Jeová Jireh, o Deus que provê. Esse é mais comum, você ouve em músicas, é um dos nomes que mais você pronuncia, Jeová Jireh, o Deus provedor, mas é isso, aí chegou até a igreja esse conhecimento, mas há 30 anos nós não tínhamos esse conhecimento. Então, você tem Jeová Jireh, e eu quero declarar a provisão de Deus sobre a sua vida. Jeová Jireh, porque Abraão, ele teve uma revelação, o Deus que se revelou naquele monte que ele estava. E hoje você está no monte do Senhor, você está na casa de Deus, e Jeová Jireh está aqui presente, em nome de Jesus. Depois, aí nós chegamos em Êxodo. Quando a gente chega em Êxodo, Deus começa a se revelar, sai do momento Abraão, e ele que é o seu amigo, e ele vai se revelar para Moisés. Então, seria bom você colocar, Deus se revelou, ele se revelou primeiro como Elohim, no momento da criação, depois ele se revela no tempo do patriarca Abraão, como Jeová Jireh, como El Roi, e você chega agora em Êxodo e tem um outro amigo de Deus. Deus chamou tanto Moisés quanto Abraão de amigo, e esse amigo Moisés foi um dos homens que mais recebeu revelações dos nomes de Deus. A primeira que ele recebeu é o que está aqui no arquivo Jeová. Êxodo 3, abre comigo Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, é o encontro que ele tem com o Senhor na sarça. Primeiro ele vai ter uma revelação em Êxodo 3, que ainda não é Jeová. Nós já vamos chegar em Jeová. E aqui em Êxodo 3, versículo 14... ele está conversando com o Senhor do meio da sarça, está inseguro. Deus fala para ele ir, versículo 13. Vou começar no 12, para ter mais sentido. Deus começa a falar para Moisés: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 13. Só quero uma observação aqui. Deus cumpriu essa promessa? Cumpriu. Parecia impossível no momento que Deus falou. Um povo que estava com tanto tempo de escravidão, com 430 anos de escravidão, e Deus disse: todo mundo vai sair e vai me servir nesse monte que você está. Gente, as 10 pragas aconteceram, tudo parece muito rápido, mas foi tempo que correu e parecia que as coisas não iam acontecer, as coisas só pioravam, mas a palavra de Deus prevaleceu, todo o exército foi derrotado do Egito, e o povo estava no Monte Sinai. Quando atravessou o Mar Vermelho, o povo por 1 ano serviu a Deus no Monte Sinai, até que o tabernáculo ficasse pronto. Por que eu estou falando isso? Porque todas as palavras liberadas para o Brasil, parece que nunca vai acontecer, e parece que as coisas pioraram. Todas as palavras de avivamento, todas as palavras de restituição que Deus tem, que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil vai ter provisão para levar o evangelho para os 4 cantos do mundo, parece que tudo piorou, e que agora, se já era difícil, agora é impossível. Mas eu digo que a palavra de Deus é fiel e vai se cumprir. Amém? Então, você vai fazer parte dessa promessa. Você faz parte dessa promessa. Então, Êxodo 12, Êxodo 13 agora, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Qual é a pergunta de Moisés? Quando me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu digo?
Deus respondeu. O que é que Deus respondeu para ele? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou me enviou a vós outros. Essa palavra eu sou vem de um verbo raiar. Raiar, deixa eu ver se está aqui. Aqui tá. Vamos ver. Raiar. Vai escrevendo aí que eu vou procurando. H-A-Y-A. Raiar. Raiar é o verbo. Está perdida. Eu estou passando aqui achando que eu estou passando lá. Vai para frente. Vai para frente. Vê se acha raiar. H-A-Y-A. Raiar é o verbo ser. Eu sou o que? Essa palavra, raiar, é o verbo ser, no presente, no passado e no futuro. Ele estava se apresentando para Moisés. Diga a eles que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Deus que fez ontem, que faz hoje e que vai fazer amanhã. Ele estava se mostrando como Deus que age. Deus é ação. Deus é poder e Deus é ação. Ele estava falando para Moisés: Moisés, eu vou agir, eu vou fazer aquilo que eu prometi. E quando ele se apresentou, o eu sou, se você lembrar bem, quando Jesus, ali no Getsêmani, quando vão os soldados e perguntam e vão prender Jesus, e ele diz assim: deixa esses irem, vocês buscam a mim. E ele diz ainda: eu sou. Quando ele disse eu sou, os soldados caíram debaixo do poder de Deus. Cada vez que você fala o nome de Deus, eu digo que o inimigo, ele cai diante dos teus pés. Há tanto poder nos nomes de Deus e no conhecimento que você tem dos nomes de Deus, que Ele quer que você fique ignorante a este respeito. Porque quando você conhece os nomes de Deus, você está conhecendo mais Deus. E há um poder inerente que o diabo teme e treme diante dele. Por exemplo, nós estamos aqui num momento de guerra. E quando a gente fala, porque Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, o Deus da batalha, está aqui, o diabo teme e treme, porque ele sabe que você entende aquilo que você está falando, porque você não está liberando só um nome, aquilo tem um conhecimento dentro de você. Você sabe quem é Jeová Sabaoth, você sabe que o Deus da guerra, ele desce para guerrear junto com você. Você sabe que o Deus da guerra, ele vai adiante de você. Você sabe que o Deus da guerra é forte e poderoso e imbatível. Então não é simplesmente uma palavra que você libera, é um conhecimento que te traz força, segurança, fé, autoridade e poder. E por isso que ele quer roubar essa consciência que você tem, essa consciência que você deve ter dos nomes de Deus. E depois Moisés, ele continuou na trajetória com Deus. E quando você chega em Êxodo capítulo 6, ele vai se apresentar para Moisés de uma outra forma. Êxodo capítulo 6, vai procurando aí no material, Êxodo capítulo 6, Jeová. Deus tem uma conversa com Moisés, e ele começa a se revelar, e eu quero que você veja Êxodo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: agora vereis o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aí ele se apresentou de novo como Deus que era ontem, hoje e eternamente. Agora ele vai falar vários nomes dele. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E essa palavra, o Deus Todo-Poderoso, puxa uma setinha e ele diz: até aqui eu me apresentei como El Shaddai. Quantos aqui já
ouviram falar alguma vez o nome El Shaddai? É um nome conhecido também. Então, na tradução aqui, o Deus... Então, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Mas El Shaddai significa ainda outra coisa. El Shaddai é a abreviação de uma frase em hebraico, que eu já ensinei várias vezes isso, mas não custa falar de novo. Shomer Daltot Israel, o guardião dos portões de Israel. Quando eu aprendo que El Shaddai é o guardião dos portões de Israel, eu entendo que tem algo no reino espiritual que eu preciso entender. Existem portas no reino espiritual. Portas são lugar de acesso. Porta é lugar de entrada e de saída. E quando eu entro, eu passo por uma porta, eu saio de um ambiente e entro em outro ambiente. Você concorda comigo? Eu saio da sala e tem uma porta na minha frente e eu saio do ambiente sala e eu entro no ambiente cozinha. Ali naquele ambiente cozinha vai ter cheiro de comida, vai ter barulho de prato, é todo um ambiente diferente do ambiente da sala. Eu saio da porta da cozinha e entro num outro ambiente chamado quarto. Naquele lugar já não tem o cheiro da cozinha, não tem o barulho da cozinha. Aquele lugar me traz um outro tipo de atmosfera. Aquele lugar me traz deveria, né? Todo quarto deveria ser aconchegante, deveria ser um lugar convidativo para um ambiente de paz. E assim, e ali, e cada ambiente, tem ambiente que todo mundo frequenta e tem um ambiente que ele é mais restrito a mim. E assim, as portas funcionam no reino natural. Isso eu estou falando de reino natural. Agora, Deus nos ensina, foi o Senhor que nos ensinou, que existem portas do céu, existe a porta do céu. E essa realidade você precisa entender, porque quando você entende o nome El Shaddai, é todo esse conceito, essa realidade que vem para a tua vida. A primeira pessoa que Deus ensinou sobre porta foi para Adão. Ele foi a primeira pessoa a ter o impacto de uma mudança de um ambiente para o outro. Adão saiu de um ambiente de paz, de perfeição, chamado Éden, e ele saiu da porta do Éden e entrou num ambiente de espinhos, de dificuldade, de maldição, de acesso à serpente, de lutas, de escravidão, de morte, enfim, um ambiente totalmente diferente. E este Adão e toda pessoa depois de Adão teria que redescobrir a entrada de novo pela porta. E aí vem Jesus e se apresenta e ele diz o quê? Eu sou a porta. E aí você entra em João capítulo 10 e ele diz, se você entrar por mim, você vai encontrar descanso, pastagem, você vai entrar seguro e você vai sair seguro. Tudo isso está escrito em João capítulo 10. Então você consegue entender que eu preciso entrar através do nome de Jesus. Eu saio de um ambiente conturbado. Ele diz que eu encontro pastagem através da oração, através da autoridade do nome de Jesus. Eu entro num ambiente do céu. Quando eu oro, eu entro num ambiente totalmente diferente, aonde a ave de rapina não tem acesso, aonde as feras não têm acesso. Tudo isso está escrito em Jó 28. Existe um caminho que as feras não conhecem. E eu quero dizer para você que você está aqui num workshop de nomes de Deus para te dar armas para uma vida de oração mais eficaz. E este caminho a serpente não tem acesso. Quando você ora, eu quero te ensinar, porque não estou aqui para te dar um workshop para você ficar expert em um conhecimento que não te acrescente nada na tua vida. Eu estou aqui para te dar habilidade, para te dar armas de guerra, para que você tenha um outro nível de eficácia na sua oração. Por isso, deixa Êxodo 6, que nós vamos terminar de ler, mas vai comigo para Jó 28. Então, eu estou falando nesse momento de porta do céu. E você abra Jó 28, para você ver que como esse caminho de conhecer os nomes de Deus
Conhecer os nomes de Deus faz parte da sabedoria. Em Jó 28, é um dos capítulos mais ricos que nós temos na palavra de Deus. E ele diz que aqueles que buscam a sabedoria, esse é um capítulo sobre a sabedoria. No versículo Jó 28, versículo 4. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes e longe deles. No versículo 6, olha o que ele fala sobre a vida de oração e a vida da busca da sabedoria. Essa vereda, versículo 7, essa vereda é caminho. Este caminho, quem é que não conhece? A ave de rapina ignora. Quem é a ave de rapina? Quem sabe aqui quem é a ave de rapina? Satanás e os seus demônios. Este caminho a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram as feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. E eu digo que no versículo 10, aquele que ora, aquele que conhece a sabedoria dos nomes de Deus, abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso, e ele traz à luz o que estava escondido. É isso que Deus quer para a sua vida. Eu digo que Deus quer um nível de oração na sua vida que o diabo, ele não vai ouvir. Como é que ele não ouve? Primeira coisa, quando você entra no teu momento de oração, aprende essa arma. Fala agora. Você vai falar no momento de oração: eu ensurdeço agora as trevas, você não vai ouvir nada do que eu falar com o meu Deus. Você está ferido. Isso, a palavra de Deus me dá autoridade para falar isso. Porque assim foi com os inimigos da casa de Ló, foram feridos de cegueira. E da mesma forma como os demônios podem ser feridos de cegueira, eles também podem ser feridos de surdez. Aprende essa arma, declara sobre eles: vocês não vão ver e nem ouvir nada do que eu falo com o meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Só vai ouvir palavras de ordem que saírem, porque na hora que você falar sai, recua, afasta em nome de Jesus, aí eles têm que ouvir, mas só vai ouvir as palavras de ordem que o Senhor Jesus liberarem. Entendeu? Então, isso é uma arma de guerra. Mas vamos voltando para a porta, porque nós estamos em El Shaddai. El Shaddai nos ensina que nós precisamos aprender sobre portas. Então, eu estou falando da porta do céu. A oração é quando eu tenho. Jacó foi quem teve revelação da porta do céu. Ele estava num momento de aflição, um momento de angústia. Ele deita a cabeça e ele vê a abertura de uma porta que traz o céu para a terra, traz anjos, traz o Senhor para perto dele, e ele recebe uma promessa. Isso porque ele tinha uma vida de oração, Jacó. Então ele teve revelação que há uma porta no céu. Depois o Senhor Jesus me ensina sobre isso. Quando eu chego em Mateus 16, ele me ensina, ele primeiro me ensina em João capítulo 10, que eu tenho porta do céu. E ele é a porta, ele é o acesso, ele é o retorno para esse ambiente do Éden. Mas depois ele me ensina uma outra realidade quando eu chego em Mateus 16. Ele me ensina que da mesma forma que existe as portas do céu, existe portas do inferno. E aí ele me diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas por que as portas do inferno prevalecem tantas vezes contra a igreja? Porque eu disse para você que porta é uma mudança de ambiente. Eu saio de um ambiente do reino natural e entro no ambiente celestial quando eu oro. Quando eu termino de orar, eu saio do ambiente celestial e entro no reino natural, mas eu carrego junto comigo o ambiente celestial e trago para o reino natural. Deu para entender? Você entendeu o que eu estou falando? Agora, o inverso também acontece. Quando eu não oro, e quando a minha vida é atropelada pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, eu abro uma porta para o inferno. Eu deixo, não para que demônios estejam na tua casa, você abre uma porta de acesso para a influência do inferno na tua casa.
E aí começa a entrar confusão, contenda, começa uma atmosfera esquisita na tua casa, e isso vai refletindo até nos ambientes. Como esse é o ano da purificação, eu estou levando tão a sério, que eu comecei pelo gabinete do Jonas. Tudo do reino natural reflete no reino espiritual. Quando eu entrei no gabinete do Jonas, eu vi, era todo mundo que entra no gabinete dele se sente no direito de colocar alguma coisa lá, de guardar alguma coisa ali. Quando eu vi, eu falei assim, vou fazer alguma coisa. E eu falei para ele, eu vou limpar o teu gabinete do alto até embaixo, colocar tudo em ordem. Aí agora mesmo o pastor João entrou e falou, algo diferente aconteceu aqui. Aconteceu, tirei 4 sacos de 100 litros de bagunça e do ambiente ali do gabinete dele. E é isso, eu estou falando de coisas naturais que de repente vão invadindo. A bagunça também porque ali, sabe, no meio da bagunça vem demônios. Você sabia disso? Influências. Você é uma pessoa que tem que ter limpeza e ordem, amém? Mas voltando às portas do inferno, as portas do inferno precisam ser fechadas. Toda influência tem que ser fechada. Shomer Dartot Israel, o Senhor que é o guardião das portas, Ele guarda as portas da minha casa, e a minha casa só pode ter acesso à porta do céu. A porta do inferno tem que permanecer fechada e derrotada contra a minha vida. E aprende uma coisa, as portas são portais, e no portal, na porta do Éden tinha o quê? 2 querubins. Todo portal traz também tudo que está ali no céu, traz hierarquias de anjos para a tua casa. E você acha que tem quem no portal da porta do inferno? Demônios violentos, e que quando você permite, eles começam a atuar, trazendo confusão na tua casa. Então declara agora, em nome de Jesus, El Shaddai, o guardião das portas da minha casa. Sabe por que da tua casa? Porque você é Israel espiritual. Ele é o guardião das portas de Israel. Quem aqui é Israel espiritual? Então ele é o guardião das tuas portas. Então diz agora, em nome de Jesus, El Shaddai, o guardião das portas da minha casa, eu declaro que o Senhor, eu entrego a chave da minha casa para o Senhor. Eu fecho agora todo o acesso das portas do inferno para a minha casa, e declaro que as portas do inferno não prevalecem sobre a minha casa, em nome de Jesus. Está vendo como o nome de Deus traz novas consciências? Mas o guardião das portas de Israel, ele não é só o guardião da porta da tua casa. Ele é o guardião da porta da tua mente. Ele é o guardião da porta do teu coração, da tua alma. Você precisa se tornar uma pessoa blindada. Nós precisamos nos proteger mais. Como é que eu protejo a minha mente? Só falar, El Shaddai é o guardião da porta da minha mente? Não, meu querido, você se protege enchendo a tua mente com a palavra de Deus. E aí você, na hora que você ora, a palavra vai fluir, vai fluir, vai fluir. Porque na tua mente, a tua mente e o teu coração está cheio de palavra de Deus. Quando eu coloco a consciência de que eu preciso, não posso me magoar por qualquer coisa, e nem posso carregar, sabe, dores por muito tempo, eu tenho uma consciência de que El Shaddai é o guardião da porta do meu coração. Se eu permitir coisas estranhas, quem vai ser o guardião da minha porta vai ser aquele que ama lamber ferida. Sabe quem ama lamber ferida? É o diabo. Ele ama, ele é como um cão que gosta de lamber ferida aberta. E por isso, põe a mão na porta do teu coração e diz, Senhor, guardião das portas das minhas emoções, cura o meu coração. Cura a dor do meu coração. Em nome de Jesus. Amém?
E assim nós aprendemos que o guardião das portas também é o guardião das portas de entrada do meu corpo. Eu tenho portas de acesso que Jesus me ensinou, que os meus olhos é uma porta de acesso. E se eu não tomar conta, o inferno vai tomar conta do meu olho. Se eu não tomar conta do meu olho, o inferno vai tomar conta do meu olho. Ele fala que a candeia dos olhos, nós temos se a luz que vem para dentro de nós for pouca, vai ser escuridão. E ele fala que é melhor a gente entrar com menos um olho no reino dos céus do que não entrar. Então é melhor você tirar aquilo que está te derrotando. O que eu quero te dizer é que nós temos portas no nosso corpo e que nós também temos que tomar cuidado. Mas indo para outro nome de Deus, entenderam bem? É o Shaddai, e ele se revelou. Vamos voltando lá para Êxodo 6. Não esqueci que nós não lemos tudo. Voltando para Êxodo 6, ele diz tudo isso porque agora ele vai entrar em um outro momento com Moisés, dizendo: olha, até aqui vocês me conheceram. Versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele está falando, eu me revelei, por melhor dizendo, eu me revelei aos patriarcas. Agora, Moisés, é a tua vez. E dessa vez, Moisés, eu quero dizer que eu me revelei pelo nome, o Deus Todo-Poderoso. Que nome que está aí? Qual é o Deus Todo-Poderoso? El Shaddai. Então, eu me revelei como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor. Aí chega até nós como o Senhor. Mas aqui está escrito Jeová. Mas pelo nome Jeová não lhes fui conhecido. Então, escreve aí. Essa é a primeira vez que ele começa a apresentar o plano de redenção. É a primeira vez que ele começa a introduzir o assunto salvação, resgate, resgatador. Porque o nome Jeová significa salvação. E ele, Jeová, do nome Jesus, vem de Jeová. E você vai ver, você vai ter esse material, acesso a esse material, e tem tudo explicado para você. E o que eu quero dizer é que agora ele começa a apresentar, olha, até aqui você entendeu quem é Deus Pai. Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso. Deus Pai é o Deus que vê. Deus Pai é o Deus que ama. Deus Pai é o Deus Criador. Mas por que eu te amo tanto? Eu quero me apresentar agora a você, e ele vai vir na plenitude dos tempos, mas eu vou apresentar o que Jesus vai fazer, porque ele é salvação. E ele começa, agora você vai conhecer Jeová. Moisés foi um dos homens que mais recebeu revelação dos nomes de Deus. Você lembra qual foi o primeiro nome que ele se apresentou a Moisés? Eu sou, que é El Raiá. Agora, o segundo nome que ele se apresenta, aí ele fala já de saída, 2 nomes para Moisés, El Shaddai e Jeová. Mas ele vai parar aí? Não. Uma das pessoas que mais recebeu revelação foi Moisés. E ele vai continuar agora em Êxodo 15. E quem foi que escreveu o Salmo 91? Quem escreveu o Salmo 91? Foi Moisés. Muitos teólogos falam, não, mas não tem prova suficiente. Mas até mesmo a tradição oral, até mesmo todos os manuscritos hebraicos, você vai encontrar a afirmação de que foi Moisés que escreveu o Salmo 91. Não pela proximidade do Salmo 90, não tem nada a ver, que também foi escrito por Moisés, mas o Salmo 91 foi escrito por Moisés, e eu comecei lendo o Salmo 91 para vocês. Ali tinha a revelação do que no Salmo 91? Porque você conhece o meu nome, eu te colocarei a salvo. Você me invocará e eu te ouvirei, e eu te salvarei. Quem teve tanto entendimento do nome de Deus? Moisés. E ele viu
que seria necessário, mas ele teve tanto conhecimento, mas ele não conseguiu transmitir, mas graças a Deus ele deixou registrado. E chegando em Êxodo 15, ele vai começar agora todo nome, ele vai se apresentar Jeová alguma coisa. E ele se apresenta aqui em Êxodo 15, o povo sai do Egito, chega até a água, e claro, eles estão com sede, chegam até uma fonte de água. Quando eles vão beber, a água é amarga, e ali aquele lugar é conhecido como Mara, porque são águas amargas. Aí o Senhor fala para Moisés, pega uma árvore, eu estou resumindo, Moisés pega uma árvore, e você vai pegar essa árvore, e você vai cortar essa árvore, umas ordens muito estranhas, né? Corta essa árvore, você pega essa árvore e coloca nas águas. E esta árvore, e quando você colocar esta árvore nas águas, as águas ficarão doce. E ali, quando as águas ficaram doce, ele se revela com um nome. E eu queria que você lesse comigo. E eu já vou falar o que significa isso que ele falou das águas. No versículo, Êxodo 15, versículo 26, eu vou ler no 25 para mostrar o que eu contei para você. Então Moisés clamou ao Senhor, porque as águas eram amargas, e Deus lhe mostrou uma árvore. Fala comigo, uma árvore. Quem é a árvore da vida? Jesus. Quem é a árvore da vida que estava tudo lindo e perfeito lá no Éden, e Adão tinha que ficar à sombra da árvore da vida. Todo problema aconteceu quando Adão saiu debaixo da sombra da árvore da vida. E o Senhor começou a mostrar, olha, todo problema aconteceu quando o homem, tudo ficou amargo, tudo ficou estragado, quando o homem saiu de perto da árvore da vida. Mas o processo para que a árvore da vida volte para perto do homem, não vai ser fácil. Vai ser dolorido. Por isso ele mandou Moisés pegar um machado e ferir a árvore e matar a árvore. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é que feriu a árvore? Quem matou Jesus? Judeu? Romanos? Ou os meus pecados? Não foram judeus, não foram os romanos. Quem matou Jesus? Jesus morreu, não matou, ele entregou a sua vida, ele morreu por causa dos meus pecados. Está escrito em Isaías 53, ele foi ferido para nos trazer a paz, ele foi ferido para trazer salvação e reconciliação. Então, quando ele falou, ele estava explicando para Moisés, mas Moisés não entendeu. Vai e você vai matar essa árvore. Essa árvore vai sangrar, porque uma árvore, quando eu corto, sai seiva, que é a vida da árvore. Então, a vida daquela árvore, ela foi derramada dentro das águas amargas. O sangue de Jesus me curou. O sangue de Jesus me curou no espírito, na alma e no corpo. Com a salvação, eu recebo a redenção. O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas hoje, a morte não me vence. Eu posso até morrer, mas quando eu morrer, esse não é o meu fim. Eu vou para o céu. Então, ele trouxe cura para o meu espírito, ele trouxe cura para as minhas emoções, e ele trouxe cura para o meu físico. Ele trouxe cura total e completa. Aquela árvore, quando mergulhada naquelas águas amargas, elas ficaram doces. E está escrito no Salmo 107, que quando aquele povo bebeu daquelas águas, está escrito que ao sair do Egito, não havia um só inválido no meio de Israel. E sabe qual foi o momento da cura? Foi esse momento. E olha o que está escrito aqui em Êxodo 15, no versículo 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
que te sara. E aí está o nome Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Deus que sara. Então ele se revelou como Deus que sara, Jeová Rafá, para Moisés. O povo experimentou com antecipação o que a cruz do Calvário traria para nós. Porque pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. E eu quero dizer agora, porque nós não estamos num seminário teórico, nós estamos num workshop, o workshop é prática, por isso eu levanto a tua mão, e aonde houver enfermidade na tua vida, seja no corpo, seja na alma, ou seja no espírito, eu digo agora que Jeová Rafá te cura. O poder de Deus começa a fluir desde o alto da tua cabeça até a planta dos pés. O Senhor passa agora e examina você por completo. Dos olhos de Deus nós não saímos, os olhos de Deus que tudo vê, os olhos do Senhor que tudo perscruta, Ele te olha e te examina e te cura. Até onde você não sabe que você está ficando enfermo, Ele te cura. Em nome de Jesus, todo órgão seja tocado agora do teu corpo. Em nome de Jesus, a corrente sanguínea seja tocada pelo poder de Deus. O teu coração seja examinado, tocado, curado, revestido em nome de Jesus. A tua mente seja curada de todo pensamento doentio em nome de Jesus. Amém? Jeová Rafá, o Deus que cura. E ele ainda, será que ele ainda se revelou para Moisés? Sim, ele se revelou para Moisés. E vamos lá para Êxodo 17. Êxodo 17, vai procurando aí, Êxodo 17. Agora chegou um momento de guerra. E aí o povo que já tinha enfrentado guerra, mas quem guerreou por eles foi Deus. Foi Deus que intimidou Faraó com as pragas. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi Deus que impediu que eles avançassem no Mar Vermelho. Foi Deus que afundou todo o exército dos egípcios. Até então o povo não tinha experimentado uma guerra onde eles teriam que participar, onde eles tivessem que empunhar armas e fazer alguma coisa. E aí eles chegam em Êxodo 17... e aparece do nada um inimigo que até então eles não sabiam. Eles achavam que o único inimigo deles seria o deserto. Mas de repente aparece Amaleque. E quando aparece Amaleque, eles olham aquele exército bem organizado e com muito mais experiência de guerra do que eles. E eu quero dizer para você que Satanás tem um exército organizado e ele tem muito mais experiência de guerra do que todos nós juntos. Porque de geração em geração, ele luta contra o homem e ele usa sempre as mesmas táticas e funciona. Porque o homem tem uma memória muito curta e o homem, ele não procura, na palavra de Deus, teve uma caravana, foi a nossa primeira caravana, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, se foi a de 2009 ou de 2010. E nós tínhamos ainda como guia, um general, e ele se chama Shraga. E o Shraga, à noite, além de tudo, porque era uma caravana de estudo, além de tudo que a gente fazia durante o dia, à noite ainda a gente tinha algumas palavras no hotel. E nós nos reuníamos aquele dia para falar de guerra. E quando nós estávamos falando, ele estava falando das experiências dele como general nas guerras de Israel. Eu achei interessante que as pessoas conhecessem um pouco de história moderna de Israel e conhecessem uma pessoa que participou de guerras. E ali, de repente, ele citou algo que eu fiquei impactada. Ele disse: vocês sabiam que até hoje o exército de Israel, eles consultam a Bíblia por causa das táticas de guerra? Porque as táticas de guerra que Deus deu para o povo na antiguidade ainda são usadas nos tempos modernos, porque as táticas de guerra, que pode parecer antigas, são as estratégias mais modernas possíveis e imagináveis.
E aí o Jonas questionou, porque ele não era convertido. O Jonas o questionou, peraí, mas então você procura a Bíblia para estratégia de guerra e vê que é real e que funciona, e você acha que esse Deus que é vivo, real, e que o mesmo Deus que protegeu Israel antigamente é o mesmo Deus que com estratégias tão inteligentes ainda protege o exército de Israel, que é desse tamanho, o país cercado por todos os inimigos e nunca é derrotado. Então você acha que esse Deus não é um Deus de milagre? Aí ele parou para pensar e falou, você acha que não é suficiente uma nação ficar imune, ficar protegida a todo esse tipo de ataque? E você não acha que é a mão de Deus protegendo? Você está dizendo que a Bíblia funciona, mas Deus não é real hoje em dia para a sua vida? E ele começou a pensar, só sei que no final da caravana ele já estava rendido. Mas o que eu quero te dizer é que chegou a guerra aqui. E tem muito a nos ensinar essa guerra. Chega Amaleque, de repente Josué tem armas que ele não sabe usar, o povo tem armas que eles não sabem usar, e eu só tenho um relato, que Moisés aparece no monte com Arão e Ur intercedendo. Então Deus me apresenta duas armas de guerra, a espada na mão de Josué, que fica no pé do monte, guerreando contra Amaleque e o tempo todo, e Arão e Ur segurando as mãos de Moisés, e Moisés intercedendo, e as mãos de Moisés não podiam descer, senão eles perdiam. Então mostra a relação estreita entre oração e o que acontece com a nossa vida. Se a mão de Moisés descesse, o povo perdia a batalha. Então os dois ficaram segurando as mãos de Moisés, porque Moisés tinha que ficar orando de mãos erguidas. Quantas vezes eu falo, levanta a tua mão direita, levanta a tua mão, profetiza, declara. Meu querido, quando você entender que há poder numa mão que se levanta, você vai entender mais do reino espiritual. Deus estava ensinando aqui, ele vai se revelar com outro nome, mas ele queria dizer, aprende a lição. Oração tem poder. A oração influencia o que acontece ou o que deixa de acontecer no reino natural. Quando você desiste das tuas orações, coisas param de acontecer. Você está escutando o que eu estou falando? Fala, quando eu paro de orar, coisas param de acontecer. É real, é real. Deus mostrou aqui. Se Moisés abaixasse as mãos, parava a força, a sabedoria, a habilidade de Josué parava, e de todo o povo. E o povo perdia. Levanta a mão de Moisés. Então, o poder de mãos que se levanta, o poder da oração. E Josué tinha armas nas mãos. E assim foi a batalha. Amaleque foi destruído. Quando Amaleque foi destruído, Deus se revela com outro nome. Vamos lá em Êxodo 17. E mais uma vez, eu tenho uma revelação de um nome de Deus para Moisés. Êxodo 17, versículo 13. E Josué, fala comigo, Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E eu digo que você nessa noite vai desbaratar todos os inimigos ao fio da espada que o Senhor entrega na tua mão. Então, de mãos levantadas, sabendo o poder que há em mãos santas que se levantam, não é por mérito teu, mas é pela justiça de Cristo sobre a tua vida. É por causa do sangue de Cristo que purifica as tuas mãos e santifica as tuas mãos, mas há poder nas mãos que se levantam. E eu digo agora, vamos todos juntos, fica em pé um minutinho, vamos lá. Workshop é pôr em prática. Então vamos agora de mãos levantadas, assim como Josué. Eu digo, declara agora, em nome de Jesus, mas com força, em nome de Jesus, todo o exército das trevas que se levantou contra a minha vida, que se levantou contra a minha família, que se levantou contra esta igreja, eu dou uma palavra agora, na autoridade do nome de Jesus, sejam desbaratados, confundidos, em nome de Jesus, recuem,
por um caminho vocês vieram, por 7 batem em retirada. Feridos de confusão, desbaratados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim Josué desbaratou os inimigos. No versículo 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro. E repete para Josué: porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E aqui ele estava falando de Jesus, que venceria Satanás na cruz do Calvário. E no versículo 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Aqui está outro nome de Deus, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Fala, Jeová Nissi. Que bandeira é essa? Porque um povo que tem bandeira, a primeira coisa que Deus fez quando o povo saiu do Egito, eles tinham um nome: escravos. Aí Deus começou a mudar a nomenclatura enquanto eles ainda estavam no Egito. Diz: olha, diz para as minhas hostes. Hostes é uma linguagem de guerra. Diz para o meu pelotão de guerra. Diz para o meu exército. Ele começou a falar para Moisés que aquele era o seu exército antes mesmo deles saírem do Egito. Quando eles saíram do Egito e já estavam acampados ali no Monte Sinai, Deus falou: divide por tribos. Fala para que todos estejam divididos por tribos. E Deus entregou uma bandeira para cada um deles. Uma bandeira para cada tribo. Então a tribo de Judá tinha uma bandeira. A tribo de Issacar tinha uma bandeira. Toda a tribo tinha uma bandeira. Porque quando eu chego no livro de Cantares, eu encontro quem é a minha bandeira. Quando eu arvoro a minha bandeira no reino espiritual, Jesus é a minha bandeira. No livro de Cantares, a noiva de Cantares fala que o amado é a sua bandeira. E eu digo para você que o Senhor Jesus é a tua bandeira. Sabe o que está escrito na tua bandeira? Resgatado do Senhor. Você é salvo, redimido, resgatado, povo eleito, nação santa, sacerdócio do Senhor, menina dos olhos do Senhor. Tudo isso está escrito na tua bandeira. Tesouro particular do Senhor. Quando o diabo olha que você sabe que Jeová Nissi é a tua bandeira, ele tem que bater em retirada. E esse ele sabe quem ele é. Ele sabe quais são os seus direitos. E a gente estava conversando agora lá no gabinete, e eu estava falando de que nós não conhecemos os nossos direitos. A minha máquina de café, quem conhece sabe que eu gosto muito de café. Aí a minha máquina quebrou. E eu vi, quando eu procurei no Google, conserto de máquina Nespresso, não encontrei, a não ser o telefone do 0800 da própria Nespresso. Eu já liguei meio assim, sabe? Falei, pô, ninguém vai me atender e não vai resolver essa coisa. Eu nem gosto, quem ama um 0800 é a Marcela. Eu sei que nada funciona, então eu nem gosto, mas eu vou. Aí eu falei assim, ó, eu só queria um local para poder consertar a minha máquina. Porque eu e o café, a gente não vive um sem o outro. Então, aí eu falei, eu só queria um lugar para consertar a minha máquina. Ele falou assim, não, mas você telefonou para o lugar certo. Nós vamos na tua casa, pegamos a tua máquina, deixamos uma máquina substituta, até que o conserto esteja... Estou ouvindo o que eu estou ouvindo. Até que a máquina esteja pronta, e depois a gente devolve a tua máquina. E isso, no máximo, em 3 dias. Em 3 dias era o conserto. É? É. Mas eu entrego a máquina. Não, a gente vai buscar na tua casa. Sério? Diz, no dia seguinte, estava lá um homem pegando a minha máquina, deixou uma substituta, em 2 dias a máquina ficou pronta. É um direito teu, é um direito meu, mas a gente não usa. Depois me vieram falar, pastora, você já usou do teu direito por ter sido portadora de câncer, de ter 30% de desconto no carro e de não pagar IPVA? É o quê? É sério? Bom, eu já vivo o meu milagre, então eu quero viver o benefício do susto que eu tive. Então,
Aí, então agora eu estou caminhando por esse caminho. Ei, eu vou caminhar agora por esse benefício. Mesma coisa no reino espiritual. Aí o pastor João falou, assim é no reino espiritual. Tem muita coisa que nós temos direito, não sabemos, não usamos. E quem se beneficia, assim como quando você não usa o teu direito, é o governo ou é a empresa que fica para eles aquilo que você não reclama, assim também é no reino espiritual. Agora, quando você faz os nomes dos nomes de Deus, quando você faz uso dos nomes de Deus, olha aqui, eu sei quem eu sou, eu estou plantando aqui Jeová Nissi, a minha bandeira, e eu sei o que está escrito nessa bandeira, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e eu sei o que eu tenho direito. A tua vida muda, você está entendendo? Não adianta você ter uma listagem de nomes de Deus ou colocar um cartaz com os nomes de Deus na tua parede, isso não adianta nada. É igual o Salmo 91 aberto, não adianta nada. Você tem que saber, entender, usar, senão é só um papel na tua parede ou só uma Bíblia aberta, sem efeito nenhum na tua vida. E assim é a tua caminhada através da trajetória dos nomes de Deus. Vamos continuar nos nomes de Deus? E ele, quando chega, vamos lá, Jeová Nissi, e eu quero agora que você vá para o Salmo 23. Salmo 23. Você viu comigo? Jeová Roi, que é o Deus que vê. Agora, no Salmo 23, quem é que teve revelação de um nome? Quem é que escreveu o Salmo 23, queridos? Davi. Então, quem teve uma revelação do nome de Deus? Também Davi. Não ia ficar tudo só com Moisés, não é? Então, Salmo 23, chega até nós o Salmo como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é que está errado. Só que se eu conheço o original, me acrescenta, mas não que está errado, está certo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que se eu vou para o original, aonde está o Senhor é o meu pastor, está escrito El Roi. É parecido com o El Roi, só tem um ri a mais, está aí? El Roi, porque o H tem som de R em hebraico. El Roi é o Senhor que é o meu pastor. Agora, eu quero dizer, quando eu falo para você que o Senhor é o teu pastor, qual é a ideia que vem na tua mente? Alguém, fala algumas ideias que vêm na tua mente. Quando você fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe que no início da igreja, tinha uma criança, mas quando eu digo início, é início do início do início. Não, quando a gente ainda tinha uma igreja na Praia da Bica. Aí, foi muito interessante. As crianças foram para a aulinha, para a salinha, e elas fizeram seus desenhos, e isso acontece muito. Elas entregam desenhos para a gente, é muito legal os desenhos que elas fazem, algumas assim, desenhando eu, desenhando Jonas, e um anjo atrás da gente, eu acho assim uma graça. Mas essa foi hors concours. Ela escreveu assim, para mim, entregou, não foi para mim, ela entregou para o Jonas. E falou assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O entendimento dela, quando ela ensinou na salinha, o Senhor é o meu pastor, ela pensou no Jonas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o Jonas falou, não sou eu esse pastor, não, é Deus, é Ele que faz com que nada falte. Eu nunca esqueci, anos se passaram, mas nunca esqueci, foi muito engraçado. Mas, então vamos lá, algumas pessoas me falem, o que é que vem na tua mente quando você pensa que o Senhor é o teu pastor? Vai falando. Proteção. Provisão. Proteção, provisão. Provisão e proteção, e proteção e provisão, provisão e proteção, proteção e provisão. Você vai cair por aí. Provisão e proteção. Isso se você conhecer o pastor que a gente conhece. O pastor que você acha que é do nosso mundo ocidental. Mas todo mundo que conhece o que é ser um pastor no mundo oriental, sabe o que está falando, que o Senhor é o pastor e nada faltará. Quando falo que o Senhor é o meu pastor, não vai faltar empenho e negação do teu pastor
por amor a você, porque um pastor, ele precisa ficar 3 a 4 meses longe do conforto, andando com as ovelhas, procurando pequenos pastos pelo deserto da Judéia, ou pelo deserto, porque as ovelhas, a realidade de Davi era pastorear. Ele morava em Belém, o pasto que ele tinha ao redor era o deserto da Judéia, e quando você vai para pastorear aos arredores de Belém, porque havia um trato entre pastor e fazendeiros e pessoas que trabalhavam com Belém, era desse tamanho. Ninguém que tivesse ovelha podia cuidar de ovelha dentro de Belém, porque senão as ovelhas iriam estragar a agricultura. E o trato entre pastores e agricultores era: nós cultivamos aqui e vocês cuidam das ovelhas no deserto da Judéia. Por isso que o pai Jessé tinha até esquecido de Davi, de tanto tempo que ele estava andando com as ovelhas para lá e para cá, perambulando pelo deserto da Judéia, caminhando junto com ela. E foi nessa realidade que ele disse: o Senhor é o meu pastor, Ele anda comigo em momentos de dificuldade. O Senhor é o meu pastor, Ele não só conhece a minha aflição, mas Ele caminha do meu lado. Ele é o quarto homem que anda comigo no meio da fornalha. Ele é o Deus que anda no meio do deserto e me leva para lugares seguros. Sim, isso é a proteção e a provisão. Mas Ele é o Deus, o pastor é aquele Deus, o pastor forte e poderoso, que enfrenta, como Davi disse: eu enfrentei ursos, eu enfrentei, por amor a ovelhas, eu enfrentei leões, eu enfrentei ursos, eu usei a minha vara contra esses animais. Então, quando você fala: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que guerreia por mim, é aquele que elimina todos os ursos e leões da minha vida. Quando você fala de o Senhor é o meu pastor, Ele anda por lugares escuros junto comigo. Eu sou guiado pela luz de Deus, porque eu passo pelo vale da sombra da morte, ouvindo a sua voz. O Senhor é o meu pastor, eu ouço a voz dele no meio, quando eu estou andando. Você sabe o que é o vale da sombra da morte? São abismos que o pastor tem que passar, canyons que o pastor tem que passar com a sua ovelha, caminhos estreitos que eles passam em fila indiana, e ele vai dando segurança para essas ovelhas, porque o animal ovelha é muito medroso. Então ele vai, com a voz dele, ele vai falando, ele vai, as palavras que elas costumam ouvir: vamos, 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 vamos. Ele vai liberando palavras para que elas ouçam a voz, porque elas estão em fila indiana, sabendo que o pastor está ali. Ela pode não estar enxergando, tem um monte de ovelhinha na frente dela, mas o pastor está ali e está tirando ela do vale da sombra da morte. Esse é o teu Deus. Você pode por momentos ter sensação: eu não estou vendo Deus na minha vida, eu não estou vendo a manifestação de Deus na minha vida, e Ele libera uma voz através de uma música, Ele libera através de uma pregação. Ele está falando: vamos, 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 eu estou com você no vale da sombra da morte, e você não vai ser destruído, porque o vale da sombra da morte, eu estou com você. Então, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, é algo muito mais rico do que simplesmente provisão, porque eu já tenho esse entendimento em Jeová Jirê. Eu sei que Deus é o meu Deus provedor. Então eu tenho que entender que quando eu digo o Senhor é o meu pastor, é algo muito mais profundo do que simplesmente provisão. Você entende agora? Agora, quando você, como Davi, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, meu querido, enche a tua boca para falar isso. Eu digo que quando você entrar no teu quarto de oração e você for dizer: trevas ouçam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje a vara dele está contra você. Você não vai prevalecer na minha vida. E eu digo que eu não estou sozinho, não estou esquecido nesse vale da sombra da morte. Eu vou passar por ele e eu não vou temer, porque ele está comigo e ele me tira do vale da sombra da morte. Está vendo o material para nós orarmos? Você vai pegar o Salmo 23, você vai orar com uma intensidade
muito mais do que uma oração bucólica. É uma oração de guerra, o Salmo 23. Quando ele diz que ele te coloca uma mesa na frente dos teus adversários, ele está dizendo para o teu inimigo: olha, você vai ver a minha história ser revertida. Hoje eu estou vivendo, parece que Deus não está aqui, mas eu vou viver a mesa no meio do deserto, o banquete no meio do deserto. Você vai contemplar e nada poderá fazer, porque o Senhor está comigo. O Senhor, agora você pode falar com outro sentido, fala Jeová Rori. O Senhor é o meu pastor. Agora fala com a boca cheia de vontade. E nada me faltará. Em nome de Jesus. Amém? Um dos nomes que eu gosto muito é El-Errad. Procura aí no arquivo, El-Errad. Aliás, foi assim que nasceu o nome da tua igreja. Eu estava dando uma aula lá no final da Praia da Bica. Já nem é mais Praia da Bica, lá no final, lá na tenda. Eu estava dando uma aula, nessa ocasião, era um grupo bem pequeno, e um dos alunos era o pastor José Carlos, um dos alunos. De repente, eu comecei a ensinar, não eram os nomes de Deus. Eu lembro do que eu estava ensinando sobre a menorá. Eu estava ensinando os segredos da menorá. E tudo que a menorá, o candelabro de 7 braços, tudo o que ela significa. E ali eu falei, a melhor palavra que eu tenho para simplificar a menorá é unidade, porque ela é feita, não tem emendas, ela é única, é uma peça única. E comecei a falar quem é Cristo, quem somos nós em Cristo, e falando de unidade. E aí, quando aconteceu tudo conosco, e nós tínhamos que nasceu esse ministério. É bem propício falar, porque domingo é o nosso aniversário, de 9 anos, nasceu o nosso ministério, e nós precisávamos de um nome. E aí, o pastor José Carlos, ele falou, puxa, olha, o nome que mais está ardendo no meu coração é a última aula que nós tivemos. Errad. Vamos colocar o nome Errad? Mas foi algo assim, incendiou o coração de todo mundo. Só que bastou o inimigo, né? Não gostou do nome. E quando nós anunciamos que o nome seria Errad, algumas pessoas que se levantavam contra nós falavam, eles mesmos se chamam de errados. Aí eu fiquei triste e eu falei assim, esse nome, a gente sabe o que é, mas vai trazer confusão para algumas pessoas. Bom, a gente continua com o mesmo nome traduzido. Errad é unidade, Errad é então, unidade. Então tá. Aí cada um, então unidade, mas unidade aonde? Em Cristo. E assim nasceu o nome da sua igreja. El-Errad, o Deus que é um. El-Errad. Esse nome, ele te traz algo que nós precisamos resgatar. Porque mesmo depois da salvação, uma coisa que nós não vivemos, porque a unidade fala de integridade. Quando eu falo de integridade, você tem uma tendência a levar para caráter. Mas eu estou falando de integridade no sentido não de caráter, mas eu estou falando que é o que traz essa ideia de justiça, integridade, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Mas quando eu falo integridade, eu estou falando de uma pessoa única. Uma pessoa, eu vou melhorar essa linguagem. Uma pessoa que ela é única, uma pessoa que ela é completa, ela é inteira. Fala comigo, inteira. Jesus veio para nos trazer esse resgate, para sermos pessoas inteiras. Porque nós somos pessoas fragmentadas. Você já reparou isso? As incoerências que nós fazemos? Ou que nós vemos pessoas? Você vê uma pessoa extremamente inteligente, intelectualmente, fazer burradas emocionais. Ela é
muito desenvolvida intelectualmente, mas emocionalmente ela não é. E assim acontece nos ministérios e aqui na igreja. Às vezes a pessoa é tremendamente ungida, mas emocionalmente muito estragada, muito quebrada. E aí é quando você vê ministérios ruírem, ou pessoas que tinham tudo para decolar, mas daqui a pouco ela está arruinada, está esfriada. O que aconteceu? Aonde foi parar aquela unção? O que é que deu errado no meio do caminho? Foi você não viver o que Jeová, o que Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso resgatador, veio nos trazer. Ele veio nos trazer salvação para nos tornarmos pessoas inteiras. Por isso que ele diz que nós devemos crescer em graça, em estatura e em sabedoria. Ele está falando, cresça em graça, cresça espiritualmente, cresça em sabedoria, sabedoria emocional, sabedoria intelectual, cresça em estatura, se torne uma pessoa madura emocionalmente. E Deus está falando, este é o ano do teu crescimento. Nós precisamos ser pessoas inteiras e precisamos focar as nossas crianças, porque nós vamos correr muito menos atrás de prejuízos se nós olharmos para as nossas crianças e começarmos a ver aonde as nossas crianças não estão inteiras, aonde já dá para ver as fragilidades, já dá para ver aonde nós podemos ajudar, na insegurança, na timidez, na ira, aonde quer que seja, nós podemos ajudar que essas crianças não tenham que passar por um processo de restauração tão profundo como o nosso, porque nós chegamos numa idade adulta totalmente estragados, totalmente arruinados, com memórias, com sentimentos que nos prejudicam, e o diabo se vale disso. Por isso que nós somos um exército enfraquecido. Por isso que nós somos um exército que o nosso inimigo, que é como um predador, ele fica farejando. Ele fica farejando aonde tem fraqueza, aonde tem doença e aonde tem pecado. Assim como um predador, o predador, quando ele olha para um bando, por exemplo, para uma manada, um leão, ou melhor dizendo, a leoa, que é a melhor caçadora, quando ela olha, é só você ver qualquer documentário, qual é o foco da leoa? Que tipo de animal num bando, tipo de girafa, ou de qualquer outro animal, ou de corça, e qualquer animal que ela queira caçar? Um animal doente, o fraco, o doente, o cansado, o velho e o filhote. A mesma coisa na igreja. Ele fareja e ele vê o ferido, o fraco, aquele que está velho, engessado, porque em Cristo Jesus não existe isso. Eu me renovo a cada manhã. Isaías 40, as minhas forças se renovam e eu corro e não me canso. E eu vou voar na altitude com Cristo. Eu tenho que ser como Caleb. Eu tenho 84 anos, mas assim como quando eu tinha 40 anos, eu ainda tenho vigor e força. Eu vou entrar e eu vou sair na batalha, porque o Senhor é comigo e eu tenho força para entrar nessa batalha. Leia depois Josué 15, essa declaração de um ancião como Caleb, de 84 anos, dizendo, você está me olhando fisicamente, eu estou velho, mas eu tenho força, e eu vou entrar e eu vou sair da batalha. Então o inimigo, ele vê pessoas que estão fragmentadas, pessoas que não estão inteiras, ou ela está esfriada espiritualmente, ou enferma emocionalmente, ou não transformada no seu caráter. E são essas pessoas que ele dizima no meio do rebanho do Senhor. Ele fareja o pecado, a fraqueza, a doença e a velhice daqueles que não se deixam renovar em Cristo Jesus. Por isso, põe a mão agora no teu coração. Errade o Deus que é único, o Deus que veio trazer salvação para você,
para você se tornar uma pessoa sem emendas. Quem te vê espiritualmente ungido, te vê com graça também nas tuas ações e reações emocionais. Ele te vê como uma pessoa única. Você é o que você é dentro da igreja, fora da igreja, na tua casa, no ambiente de trabalho, e o diabo teme e treme esse nível de pessoas. Senhor, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus, tu que nos traz a revelação do teu nome, Errade, o Deus que é único. Oh, Senhor, traz agora, Senhor, inteireza de coração em nossas vidas. Traz, Senhor, nos torna pessoas inteiras, restauradas. Nós queremos esta restauração. 2017, ano da purificação. 2017, ano da reconstrução. 2017, ano da restauração total em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aqui estão as passagens. Está ali. Ah, não está. Então, é Gênesis 22, 2, que ele se revela como Iaride, e depois Errade, em João 5, 19. Mas o material vai ficar disponível para você, tá bom? Agora, isso, está tudo aí. Agora, El-Deot. El-Deot. É inesgotável. A gente já sabia que não daria para dar num dia só todos os nomes. Estou olhando o horário, mas eu não posso terminar sem falar desse nome, El-Deot, o Deus do conhecimento. Esse nome foi revelado em Provérbios 2:6. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Você acha que Salomão ele teve intimidade com Deus? Muita, muita. Foram 7 anos de intensa intimidade com Deus. Foram 7 anos em que Deus apareceu, falou com ele. Ele conheceu profundidades e mais profundidades do reino natural, do reino espiritual. Enfim, foi um homem que por 7 anos andou em comunhão estreita com Deus. Mas como que eu vejo depois Salomão despencando daquele jeito? O que aconteceu com Salomão? Justamente, ele não era uma pessoa inteira. Ele tinha uma inteligência intelectual acima da média, dada por Deus. Ele tinha uma inteligência espiritual fenomenal. Tinha dons, tinha visão, tinha dons de sonhos, ele tinha revelação, ele tinha um monte de coisa espiritual. Mas emocionalmente, totalmente estragado. Então, ele não era uma pessoa inteira. Por onde o diabo entrou? Pelas emoções de Salomão e o destruiu. E ele foi totalmente destruído. Não fora a promessa que Deus fez a Davi, nada sobraria para Salomão. Quem viu as consequências foi a sua família. El-Deot, o Deus do conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, essa é a palavra para essa geração. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias é aonde o Senhor fala conosco. Eu quero que você abra comigo em Oséias 6. Oséias 6. E que você saiba que você tem 3 níveis de inteligência que você pode pedir a Deus. Quem quer pedir a Deus? Conhecimento e inteligência. Ele quer dar. Ele diz, pede para mim. Eu não nego para ninguém. Eu quero dar inteligência para todo mundo. Oséias capítulo 6, ele está dizendo, ele diz uma palavra para nós, uma promessa para nós. Oséias inteiro fala sobre conhecimento, buscar e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas, desculpa, Oséias 6, aqui, Oséias 4 primeiro, versículo 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Oséias 4, versículo 9. Então, você que tem chamado, meu querido,
aqueles que você vai liderar, assim vai ser aqueles que lideram. Se você é apaixonado pela palavra, todo mundo vai ser apaixonado pela palavra. Versículo 6 de Oséias 4. Aqui está a inteligência para você entender o que o Senhor quer que você entenda para os nossos dias. Irei, tá comigo? Oséias 5:15. Irei e voltarei para o meu lugar. Quem você acha que está falando aqui comigo? Comigo, com você. Jesus. Agora, ouça Jesus falar. Irei e voltarei para o meu lugar. Para onde Jesus voltou? Para o céu. De onde ele veio. Ele saiu do céu, ele voltou para o céu. Quando ele voltou para o céu? Há 2000 anos atrás, quando ele, depois de 40 dias, depois de ter morrido, ressuscitado, andado 40 dias com os homens, ele ascendeu no Monte das Oliveiras, ele voltou para o seu lugar. Então ele está falando, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E aí ele vai dar a dica para quem é que ele está dizendo essa palavra. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro, nos levantará e viveremos diante dele. Agora vamos traduzir o que ele diz. Vamos lá. O Senhor Jesus começa em Oséias 5:15. Irei e vou ascender aos céus. E vou ficar lá até que, nos últimos dias, as pessoas angustiadas clamem por minha volta, de tão ruim que vai estar a terra. Clamem e se arrependam pela prostituição que o corpo de Cristo vai estar vivendo. Clamem e se arrependam pela frieza, pela morte espiritual. E ainda ele continua, o Senhor feriu? O Senhor fere? O Senhor fere ou não fere? Fere. Ainda bem que você respondeu. É o julgamento do Senhor. Nós estamos debaixo de julgamento. O julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começou pela casa de Deus, foi quando nós começamos a ver os escândalos, líderes e todas as coisas que começaram a vir à tona de uma só vez, e nós ficamos como que meio que sem respiração, sem entender. É o julgamento de Deus sobre o corpo de Cristo. Quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil, quando eu vejo o que está acontecendo na Europa, toda a instabilidade, e é o Estado Islâmico avançando e aterrorizando, e não deixa a Alemanha em paz, e não deixa a França em paz, é o julgamento de Deus sobre as nações. Quando eu vejo a Europa, um frio como nunca houve, um calor como nunca houve na Austrália, eu fico imaginando, se eu não estou aguentando o Rio de Janeiro, você já viu como é que está a Austrália? É um calor que parece muito parecido com deve ser com o inferno, passando da sensação de 50 graus. Eu digo para você, o mundo está debaixo de julgamento. A preocupação do meu neto ontem, ele querendo raciocinar, preocupado com a falta de água, e aí a gente vai poder beber a água do mar, e quando acabar toda a água, ele angustiado com a falta de água. Eu falei, puxa, quando eu tinha 8 anos, eu nunca pensei nisso, porque eu não tinha, a gente não tinha esse problema. O mundo está sendo julgado, e aí Deus fala, precisa ter arrependimento. Precisa buscar. E ele dá a dica para quem ele diz isso. Depois de 2 dias. Quanto tempo passou depois que Jesus subiu? Ó, meu dedo. Chuta. 2 o quê? 2000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Depois de 2000 anos. Então vamos traduzir para a nossa linguagem. Ele está falando com uma linguagem profética. Depois... Versículo 2, depois de 2000 anos, ele nos revigorará. Sabe o que é a palavra revigorará aqui em hebraico?
avivará. Essa é a promessa. Ele vai trazer vida, avivamento. Ele nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará. O que é um levantar? Eu vou ser, depois do avivamento, eu vou ser arrebatado. E ele nos levantará e viveremos aonde? Diante dele. Quando a igreja for arrebatada, eu viverei. Mas ele diz agora para você, El Deote, o Deus do conhecimento, diz: conheçamos e prossigamos. Vamos falar todo mundo junto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Essa é a promessa de Deus, o Deus do conhecimento. Você sabe que tinha uma tribo, e Deus está falando muito, eu vou falar com vocês sobre essa tribo. Só vou dar uma dica para você. Em 1 Crônicas 12, uma das coisas fantásticas que Deus deu a uma tribo chamada Issacar, Ele deu que eles eram profundos conhecedores de tempos e épocas. E eu digo que esse é o momento em que você precisa entender o tempo que você está vivendo. E o tempo, o que é que você tem que fazer? É tempo de orar, é tempo de guerrear, é tempo de jejuar. Aí, por falar em jejum, amanhã, meia-noite, começa o nosso jejum. É tempo de santidade, é tempo. Por isso eu digo para você, o Deus do conhecimento quer te dar. O Deus do conhecimento te dá um presente chamado discernimento. Isso é um dom e que você pode pedir. Você pode ter discernimento de espírito, você entender que tipo de atuação maligna que está acontecendo na tua vida e orar assim, ó, em cheio. Você enfia a faca, você enfia a espada de 2 gumes no lugar certo, porque você entende de onde está vindo. Como é isso? É sobrenatural. É com aqueles que conhecem o nome do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor e têm uma vida de oração. A esses Ele se revela. A esses Ele revela como prosseguir em tempo de guerra. E eu digo para você, este é o tempo de receber discernimento. Quantos aqui querem discernimento? Então eu quero orar por você. Fique com a mão levantada. Senhor, eu oro na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos deste dom. Nós precisamos deste nível de conhecimento. Deus do conhecimento, dá-nos, Senhor, frações da tua mente. Dá-nos conhecimentos que saem da tua mente. Dá-nos discernimento e entendimento. Dá-nos estratégia de oração. Dá-nos estratégia, Senhor, de adoração. Dá-nos estratégia, Senhor. Dá-nos o teu entendimento. Ajuda-nos a conhecer, Senhor, os planos das trevas para orarmos antecipadamente. Ajuda-nos a conhecer as profundezas da tua palavra. Revela-te a nós, dá-nos discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. E eu queria que você abrisse o Salmo 91 e ficasse em pé. Salmo 91. Salmo 91. Eu vou começar no versículo 14. Deus está falando com você, meu querido. Porque você escolheu se apegar a mim com amor. Eu vou te livrar. Eu vou te pôr a salvo. Porque conhece o meu nome. A razão dele te livrar e te pôr a salvo é a última frase. Ele começou para te chamar a atenção, porque o que mais você quer? Livramento e salvação. Aí, se ele começasse a palavra dizendo, porque você conhece o meu nome, eu te livro e eu te livro e te dou salvação, ele inverteu a ordem para chamar a tua atenção. Você quer salvação?
Você quer livramento, mas você precisa conhecer o meu nome. E nós vamos orar neste momento, usando o nome de Deus. Alguns nomes que você conheceu, alguns porque são muitos. Nós temos mais de 30 nomes para conhecer, mas alguns nomes que você hoje aprendeu, você vai usar neste momento, porque o Senhor diz: eu te livro, eu te guardo e eu te coloco a salvo. Senhor, nós queremos agora, pode deixar a tua Bíblia e levanta a tua mão direita. Senhor, nós queremos entrar agora no segundo céus, e nós entramos no segundo céus declarando que nós conhecemos o Deus a quem servimos. O nosso Deus se chama El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que guarda as portas da nossa vida, e nós declaramos agora que as portas desta igreja, as portas da nossa vida, as trancas estão sendo colocadas nesta noite, reforçadas. Nós conhecemos um Deus que é Jeová Nissi, a nossa bandeira, por isso nós agora colocamos a bandeira da vitória diante de você, declarando que na cruz do Calvário, Ele morreu por nós, e agora nós temos vitória em Cristo Jesus. Você foi derrotado, e nós podemos pisar em serpentes e escorpiões e nenhum dano nos ser causado. Nós declaramos que temos um Deus que nos vê, Jeová Roi. Ele vê a nossa aflição e Ele estende a sua mão, e quando Ele estende a sua mão, ninguém pode encolhê-la. O meu Deus se chama Jeová Roi, o meu pastor, o Deus que anda comigo no vale da escuridão, no vale da sombra da morte. A vara do Senhor desce agora contra o leão, contra o urso que veio contra as nossas vidas. A mesa de banquete do Senhor se manifesta no reino natural. Eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, que viveremos essa mesa de banquete. O nosso Deus é Jeová Shammah, o Deus presente, o Deus que se faz presente, o Deus que não me deixa, o Deus que não me abandona. Ele é El Hayá, Ele é aquele Deus, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus Eudeote, o Deus do conhecimento, nos revela que nós estamos nos últimos dias, e nos últimos dias a vitória é o sangue de Jesus e a palavra do Senhor. Por isso nós usamos o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, e declaramos agora que diante do nome do Senhor todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, demônios de todas as hierarquias que se levantaram contra nós, dobre-se diante do nome do Senhor Jesus e entreguem tudo aquilo que roubaram. Restitui o povo que veio buscar mais conhecimento, restitui agora o que foi roubado 7 vezes mais. É restituição em nome de Jesus. Oh Jeová Rafá, como nós te adoramos, Deus que cura, Deus que sara. Oh El Errade, como te amamos. Torna-nos pessoas coerentes, íntegras, inteiras, pessoas cheias do teu poder e cheias da tua presença. Sê conosco, Emanuel, tu és o Deus conosco. Te amamos, Senhor, precisamos de ti, Jeová Sabaoth, o Senhor da guerra, o Senhor da batalha. Precisamos de ti, Senhor Jeová Jireh. Tu és a nossa provisão, e eu peço, estende a tua mão poderosa sobre todo lugar de escassez. Eu declaro que neste monte o Senhor provê, o Senhor vem a provisão de Deus sobre a tua vida. Diz agora, levanta a tua mão e diz: Jeová Jireh, eu recebo a provisão em nome de Jesus. Senhor Jeová Roi, tu que és o meu pastor, eu recebo a mesa de banquete no meio do deserto, no meio da crise. Eu vou me fartar em nome de Jesus. Amém. Amém.